Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pesquisa Cersus Quem, o quadro em que conversamos um pouco com os autores de trabalhos recentemente publicados em revistas científicas. Neste segundo episódio, recebemos um áudio da doutora Maria Santos, contando um pouco sobre 2 trabalhos que utilizam a luz como fonte de energia limpa para a construção de moléculas. Trabalhos que foram publicados nas revistas Organic Letters e na Advanced Synthesis and Catalysis. Nesse trabalho que foi publicado na revista Organic Letters, nós apresentamos uma metodologia para sintetizar, ou seja, para produzir uma molécula específica utilizando luz visível. Bom, a molécula-alvo que foi sintetizada chama-se indol, que é uma molécula que tem muitas aplicações. Ela tem muitas aplicações e também ela está associada a atividades biológicas, ou seja, ela está presente na estrutura de vários fármacos, por exemplo. Então, ela tem um interesse grande da indústria farmacêutica na produção desse tipo de estrutura. Então, a nossa ideia era sintetizar esse tipo de composto utilizando uma metodologia mais sustentável. E para isso, nós utilizamos reagentes menos tóxicos do que as metodologias, do que a metodologia anterior, e utilizamos também a luz visível como fonte de energia. A luz é uma fonte de energia limpa. Então, o nosso objetivo era sintetizar esse tipo de composto de uma maneira mais sustentável, empregando alguns princípios, por exemplo, da química verde. Então, ao invés de utilizar, por exemplo, altas temperaturas e reagentes tóxicos para promover a formação do composto desejado, nós utilizamos luz e uma molécula, um composto específico, então que era capaz de absorver luz e então interagir com os materiais iniciais, com os compostos iniciais, e aí esses compostos poderiam reagir, combinar entre si para então formar a molécula que a gente desejava, o indol. E essa luz que foi utilizada para promover essa reação foi uma luz LED comum. Então, através de um sistema bastante simples e com uma geração muito menor de resíduos, foi possível sintetizar, produzir esse composto que é bastante interessante para a indústria farmacêutica e para outras aplicações biológicas também. Agora, o trabalho desenvolvido no Advanced Synthesis and Catalysis, ele foi realizado em colaboração da Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de Regensburg, na Alemanha, e o objetivo, novamente, era a utilização de luz visível para fazer ligações carbono-carbono. E por que o interesse em fazer as ligações, esse tipo de ligação, a ligação carbono-carbono? Porque essa ligação, ela está presente em todos os compostos orgânicos. E desenvolver um método, desenvolver uma metodologia para construir esse tipo de ligação é muito interessante, porque permite sintetizar diferentes tipos de compostos. Então, nesse trabalho, o objetivo principal era promover esse tipo de transformação, combinando luz visível e um catalisador metálico. Então, nessa transformação, os materiais de partida que foram utilizados, eles também eram bastante desafiadores. Por que desafiadores? Porque não eram materiais de partida altamente reativos. Ou seja, eles não eram fáceis de se combinar entre si para formar a ligação que se almejava. Mas, no momento que a luz foi utilizada em combinação com um metal, em quantidades catalíticas, ou seja, em quantidades muito pequenas, essa metodologia pode ser realizada. E
essas ligações puderam ser produzidas de uma maneira muito simples e bastante eficiente.